Salve, gente do agro, tudo bem? Ó, estamos em Garça, no estado de São Paulo, para a gente fazer uma reportagem especial com Jaime Miranda. Jaiminho Miranda, que é cafeicultor, filho de Jaime Miranda, que foi presidente do IBC do Brasil já há muito tempo, e foram os criadores de dois grandes reprodutores da raça Nelore do Brasil. Eu falo em Gin de Garça e Ludi de Garça. Nesse papo com o Jaiminho vamos tratar sobre a pecuária seletiva e também sobre café, que é a grande paixão do Jaiminho, sem dúvida alguma. Portanto, gente, acompanhe a gente nessa jornada, nesse papo, nessa prosa com o Jaiminho Miranda, direto aqui de Garça, no estado de São Paulo. Muito bem, gente. Hoje estamos no escritório do Jaiminho Miranda, aqui na cidade de Garça, no estado de São Paulo, para conversar com o Jaiminho, para saber a história da família Miranda e principalmente do gado Nelore, a marca JM, que durante muito tempo fez um sucesso tremendo na pecuária nacional. Jaiminho, é um prazer muito grande estar com você. Muito obrigado por tirar umas horinhas para atender a gente. Vamos conversar sobre vários assuntos. Eu sei que a sua prosa é uma prosa muito boa e tem muita história para ser contada, Jaiminho. Muito obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer receber vocês aqui. Tem bastante história. Bastante, tem bastante história. A família está aqui há muitos anos. Meu pai, eu tenho 73 anos, meu pai, devemos estar aqui há 100 anos em Garça. Garça tem 100 e poucos anos, meu pai estava no início da formação de Garça aqui. E a família toda por aqui. Certo. Minha mãe de Santa Cruz do Rio Pardo, lá de perto de vocês. Pertinho de nós. E estamos aqui. E Jaiminho, na verdade, o teu pai, ele veio para cá menino ainda, né? Mas o teu avô foi praticamente, então, um dos fundadores da cidade, quando chegou. O meu avô veio para cá como coletor federal. Uhum. E meu pai veio com 6, 7 anos de idade. E meu pai é nascido em Ouro Fino, em Minas Gerais. Certo. E aqui se criou. Meu pai tem cinco irmãos, tinha 5 irmãos. E a família é muito grande, da parte da minha mãe também é muito grande. E foram criados todos por aqui. Meu pai começou a vida dele trabalhando sem muita profissão, mexia com posto de gasolina, como frentista de posto de gasolina. Sim. E dali tinha tino comercial muito grande, foi pinçado ali por um amigo, que virou amigo dele, e o tutor, um pedaço da vida dele, que era um comerciante de grãos aqui. Sim. Meu pai entrou na área comercial dessa firma, chamava-se Manuel Joaquim Fernandes, conhecido aqui por nós como Manolo, e ali se destacou na área comercial. Certo. Virou ali sitiante de café, depois fazendeiro de café, ficou apaixonado pela cultura e virou presidente do IBC futuramente, falando da linha de café, e depois virou nelorista. Essa questão do sangue mineiro, né, Jaiminho? O café Isso. O Nelore, né, o gado em si, vai muito no sangue do mineiro, do brasileiro, enfim, mas o mineiro muito mais, né? É verdade. Essa parte do Nelore, eu quis até contar um pedacinho disso para vocês, porque foi uma visão. Essas pessoas que conseguem fazer isso, que é um caso que era do meu pai, quando ele começou na pecuária, ele tinha uma fazenda ali aqui pertinho de Ourinhos, chamava-se Fazenda Recreio, e criava vaca branca. E notou que ele conseguia, se registrasse essa vacada, ele conseguiria vender o mesmo animal que ele vendia para corte por 2, 3 vezes o peso. Certo. Né? Então começou a criar Nelore registrado e teve a visão, é aí que eu quero chegar, de ir buscar um pouco de sangue diferente do que virava aqui entre São Paulo e Minas Gerais. É por isso que ele foi na Bahia buscar o gado, que é a mãe dos dois touros. A linhagem materna, tanto do Gin como do Ludi, tem um pedacinho do gado baiano. E o gado baiano é muito respeitado, não é, Jaiminho? É um gado respeitado e na época era um gado puro, um gado que não tinha cruzamento com os gados aqui, tanto paulista como os mineiros. E foi aí que ele teve a ideia, e teve, acho que um pouco de sorte, logicamente, do acasalamento de um boi daqui com a vaca
La Baiana e nasceu o Gin. Pois é, mas aí também aquela coisa da sorte faz parte da nossa vida, né? Sim, sim. Homem sem sorte é meio ruim de viver, né, Jaiminho? Verdade, Não é? verdade. Mas a verdade também tem a visão, né? Tem o dom, tem aquele feeling de uma coisa que pode dar certo, como aconteceu com o teu pai. E é gostoso contar esse tipo de história, porque os mais velhos ensinam demais pra gente, né? Sim. E tendo um pai como você tem, que é o teu espelho, e a gente fica curioso em saber realmente dessa história. Sim. Por isso, esses baluartes, né? Seres humanos baluartes que existem por aí. É sempre bom ter um pouquinho de sorte, né? Ótimo. A gente trabalha, mas com sorte fica melhor, né? Muito melhor. É, é muito mais possível, né? Eu falo assim de trabalhar e ter sorte, mas contando o caso do acasalamento, nasceu o Gin, e eu já falei isso algumas vezes, a sorte e a beleza de produzir um animal como esse que está aqui. Sim. O Gin. Está aqui o Gin. Está aí o Gin. É um animal divisor de águas dos animais da época e comercialmente muito interessante, que ele produziu muita quantidade de sêmen. Certo. Uhum. Então disseminou-se muito o sangue do Gin. Disseminou-se muito o sangue do Gin e era um animal que produziu animais diferentes dos da época, a relação de peso dos animais da época, e fez o sucesso que todo mundo sabe aí. E para coroar tudo isso, 5, 6 anos depois de nascer o Gin, nasceu o Ludi. Ludi. Filho do Gin. Uhum. E foi no mesmo caminho. 2 expoentes, né? 2 expoentes. Eu acho que no Nelore brasileiro, Jaiminho, poucos são os sangues que não tem lá no fundinho, lá na base, Ludi ou Gin, não? Você não sabe a dificuldade que eu tive particularmente. Meu pai faleceu muito cedo, depois eu toquei um pedaço aí sozinho, de achar reprodutores para usar dentro do meu plantel. Sim. Que em qualquer lugar que eu ia de um touro de sucesso, ou era mãe, ou era avó, era Ludi ou era Gin. Certo. E eu passei uma fase dentro do meu rebanho fazendo experiências de vários touros, de várias linhagens, e isso não foi benéfico para o meu rebanho. Certo. O rebanho perdeu o padrão. Uhum. Eu usei várias linhagens e saiu um pouquinho do padrão. E isso é o resultado da quantidade de sêmen vendido e da quantidade de touros bons que nasceram desse sangue. Né? Na época, o Gin foi recordista brasileiro de produção de sêmen, Sim. Algo de 150 mil doses, parecido. Sim, naquela época, esse número que você falou era um absurdo. 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 Né? E vendeu-se muito. Nós chegamos a levar o Gin para Uberaba, era tanta quantidade de sêmen que se produzia, que o meu pai teve a ideia de trocar sêmen a troco de bezerro. Uhum. Então levamos o Gin lá. É o tino comercial, né? Expusemos os boi dentro de um cercadinho na área comercial de Uberaba e fizemos uma troca de certa quantidade de sêmen a troco de bezerro. Certo. Eu fui buscar bezerro em muita parte fora daqui, Mato Grosso, isso a troco dessa quantidade de sêmen que existia, porque você precisava vender aquele sêmen, né? E tinha muita aceitação. Então é o tino comercial e a quantidade de sêmen que esses touros produziram. É um absurdo mesmo. Na época foi 150 mil doses, estamos falando a coisa de quantos anos atrás, né, Jaime? 30 anos atrás, um pouquinho mais que isso até. É, por aí, 30 anos. Uma coisa que comentava-se, e você depois me explicou aqui, mas eu gostaria que você explicasse à nossa audiência, porque há uma lenda, um boato de que o Gin nunca tenha pisado numa pista de julgamento. Não. Como é que é essa história mesmo? Não, o Gin nasceu aqui pertinho de Garça, no município de Veracruz, aqui pertinho. Nós tínhamos uma fazenda ali. Nasceu um animal muito bonito, muito vistoso. E foi criado já pensando que era um animal diferenciado. E ele fez pista, deve ter ganho... Eu não sou meio ruim de cabeça com essas datas, mas deve ter feito pista em Ourinhos, deve ter feito um pouquinho em Santo Antônio da Platina, e o final da pista do Gin foi em Bauru. Com 2 anos de idade, ele pesou, acho que 800 e poucos quilos, que naquela época era um absurdo. Também. E a Lagoa da Serra veio e fez uma oferta para o meu pai para levar ele embora. E ele foi para a Lagoa da Serra e nunca mais saiu de lá. Certo. Então ele fez alguns prêmios, sim. Ele era um garrote muito bonito e enfrentou pistas pesadas aí, teve sucesso. Jaiminho, e a genealogia do Gin? O Gin, aqui em Garça existia um criador de Nelore,
Nós começamos a criar Nelore em 69, 70, né? O gin acho que é de 76, acho. Aqui em Garça tinha um criador de Nelore chamado William Cury. E o William Cury tinha um touro da marca VR, filho do Carvard, do seu touro de Araçatuba, certo, chamado Dumu. E o Dumu era o touro da época. E quando meu pai foi à Bahia e comprou o gado lá do Tourinho de Abreu, vieram 25 novilhas. E dentro de uma dessas novilhas, tinha uma novilha chamada Daí, filha de um touro chamado Suvarna, um touro importado. O acasalamento do Dumu com a Daí nasceu o gin. E é isso que eu contei para você no começo, a visão de buscar um gado diferente para fazer esse acasalamento. esse choque de sangue. que acabou virando Acabou nascer esse bicho aí. essa figura aqui que está atrás de mim e que é de fato reconhecido nesse Brasil como um grande baluarte do Nelore brasileiro. Agora é interessante também a gente observar com relação a essas figuras de destaque, né, no caso do gin, é que logo depois ele produz um outro grande touro, que é o Ludi. Pois né? é. Mas voltando um pouquinho mais, Jaiminho, para não perder a linha de raciocínio, evidentemente que o acasalamento dos pais do Ludi voltou a ser feito. E nunca mais se colheu um gin, né? Pois é. Como é interessante essa coisa da genética, não nasce Pelé sempre, né? Pois é. É difícil. Mas acho que o que coroou a linhagem do gin foi o nascimento do Ludi. O nascimento do Ludi mostrou que essa linhagem com gin no sangue tinha sucesso. Certo. Eu sempre digo isso porque a comparação da produção dos dois touros sempre foi feita. O que produziu o gin e o que produziu o Ludi. Porque eles, em certa época, eles foram contemporâneos, né? Exatamente. Porque o Ludi nasceu, o gin era vivo e vendia sêmen ainda. São 5 anos de diferença na idade, né? Isto. Então eu sempre achei, e acho que é uma coisa verdadeira, porque os campeonatos que foram feitos em Uberaba comprovam isso, que o gin foi mais produtor de fêmeas. O gin fez várias campeãs nacionais de Uberaba. Na minha mão fez com 3, e várias outras campeãs nacionais, fêmeas, em Uberaba. E o Ludi fez outro tanto de macho. O gin nunca fez um touro campeão em Uberaba. E o Ludi fez vários campeões macho em Uberaba. Então, como é que vai explicar uma coisa dessa? Pois é isso aí, são coisas do acasalamento. Do acasalamento, exatamente, né? E a mãe do Ludi? A mãe do Ludi é uma vaca crioula do filho do seu touro, do Tetente. Ele tinha uma fazenda ali perto de Dourados e meu pai comprou 5 novilhas dele e o acasalamento com o gin nasceu o Ludi. Ela era sufixo, acho que ouro verde ou terra verde, essa vaca. Essa vaca era uma vaca completamente parecida com ele, assim, de estrutura corporal, de aprumos, uma vaca bonita, de pouco chifre. O Ludi copiou muito fisicamente a mãe, da linha de dorso bonita, dos aprumos bonitos, da cara bonita, da boca bonita. O Ludi puxou um pouquinho, bastante a parte física da mãe. E a quantidade de sêmen ali, a parte reprodutiva, muito do gin, porque produziu muito sêmen também. Certo. Nós chegamos a uma época na produção do Ludi, que ele foi para a Pecplan, de a gente receber, falando da parte financeira, da gente receber da Pecplan sobre a produção do gin. Então, o Ludi produzia um tanto de dose, a gente recebia a nossa porcentagem do contrato, não sobre a venda, sobre a produção. Certo. Porque a quantidade de sêmen era muito grande. Tá? E, de qualquer maneira, quando você tem um boi de qualidade reprodutiva muito boa, às vezes ele não produz muito sêmen. Certo, nós tivemos a felicidade de os dois produzirem muito sêmen. Então, disseminou muito rápido, e esse foi o sucesso da marca. Uma pergunta ao Jaiminho hoje, que teve o prazer de ter esses dois ícones. O que mais te agrada? Visualmente falando, o grande gin ou o não menor Ludi? Então eu vou te contar. O gin era um animal muito bonito, principalmente quando o garrote, antes dele pôr chifre, porque ele tinha o chifre trocado, como está aí, né?
era o animal mais bonito do que o Ludi. Tanto é que o Ludi, quando nasceu, e até os 2 anos de idade, nós tivemos para vender o Ludi 2 vezes. Era um boi tanjão, sabe? Meio sonsão, com a cara meio de... Lerdo. Meio lerdão e tal. Tivemos para vender ele 2 vezes. E acho que por sorte... Aí a sorte de novo, ó. A sorte de novo e destino, nós não vendemos o Ludi. E depois ele foi se transformando, formou um touro que todo mundo conhece. Foi reservado o grande campeão de Uberaba, né? É um touro que se formou tardiamente. Certo. Mas tivemos como indivíduo para se ver errado, mais velhos, o Ludi mais bonito. Mas quando jovem, o Gin era muito mais bonito. Certo. Ele começou a entortar o chifre, o Gin, a partir do momento de 2 anos de idade, quando soltou o chifre, ou já veio com isto? O Gin era mais chifrudo, por causa da mãe, certo, do que o Ludi. Mas o chifre do Gin já vinha despontando, esse chifre da esquerda aí, há uns 2 anos, 2 anos e meio, vinha como se fosse penteando, que a gente chamava de chifre penteado. Né? E o Ludi teve sempre muito pouco chifre, tem uns batocão de chifre grosso, e era um animal de menos chifre. Jaime, hoje, passado tanto tempo, e tudo aquilo que você aprendeu com o teu pai, tudo que você aprendeu na raça, no dia a dia, com contato com outros criadores e etc., esse Brasil riquíssimo, né, de genética e tudo, você resolveu dar um fim, parar com a criação do gado PO. Isso devido ao quê? Então, isso aí é o seguinte, eu já falei isso algumas vezes também e vou tentar colocar outra vez. Nós fizemos leilão muito tempo. Certo. E devido a esses 2 touros, o nosso plantel tinha muito valor agregado. Então eu trabalhava e tinha sucesso, você tem que criar alguma coisa para ganhar dinheiro. Sim. E nós tínhamos sucesso na venda dos animais em cima do valor dos touros, do sangue dos touros. Então eu nunca fui dono de muita vaca. Eu trabalhava com poucas matrizes. Certo. 250, 300 matrizes no máximo. Certo. Em razão disso, eu nunca tive muita área de pecuária. Nós criamos aqui, depois levei o gado para Mato Grosso. Bom, então quando nós começamos a fazer o leilão aqui na estância, coincidentemente com o leilão de Uberaba que eu fazia, que era o Elo, e participando daquela fase que todo mundo nos convidava para vender, nós começamos a ter um desgaste dentro do plantel. Eu acho que não existe quem consiga fazer um gado e produzir um plantel com sucesso quando nasce o melhor no plantel e você vende o melhor do plantel. Certo. E o nível que nós estamos vendendo de Uberaba aqui em casa exigia que a gente oferecesse esse nível de animal. O top. O top. Nascia uma bezerra, nascia um garrote, a gente já colocava aquele animal à venda. Certo. Então, quando o mercado disseminou de leilões, que o mercado ficou muito comercial, tinha leilão em Uberaba, tinha leilão em Garça, tinha leilão... A gente tinha, acho que teve ano que eu participei de 18 leilões. Com um número pequeno de vaca, eu comecei a sofrer. Não atendia todo mundo? Comecei a sofrer. E quando eu percebi que eu estava desmanchando o plantel daquela maneira, por ter que oferecer aquele nível de gado, eu comecei a sair primeiro do Elo, de Uberaba, né? E depois cancelei o leilão aqui de Garça. Certo. E por outras razões, meu pai morreu muito cedo, e eu toquei o gado ainda uns 15 anos sozinho, e por outras razões, nós nunca deixamos de ser cafeicultores, eu resolvi dar um tempo. Então, liquidei o plantel, não teve a liquidação formal de leilão, mas vendi, a vacada estava no Mato Grosso ainda, porque eu não tinha mais condição de produzir animais no nível dos leilões que eu participava. Já falei para vocês algumas vezes que eu sou curioso. Eu entrei aqui no escritório do Jaiminho, olha para lá, vejo uma fotografia, que eu gosto muito de fotografias antigas, vi os troféus, enfim. Aí me deparei com esta peça. Gin de Garça, 6/12/1976, nascimento, e veio a morrer em 7 de setembro de 1996, com 20 anos. Com 20 anos, né, Jaiminho? 20 anos. Jaiminho, conta para nós então a história dessa peça aqui. O que é que isso significa? Isso aqui é o seguinte, quando nós pedimos para um amigo nosso fazer o busto do Gin, que é aquilo lá, ele fez
E nessa inteirinho o gin morreu. E quando ele morreu, nós trouxemos a cabeça do gin aqui para a garça e tiramos o chifre do gin. Certo. E tiramos a capa do chifre do gin. Quando ele soube e veio trazer o busto, ele falou, senhor Jaime, eu posso pegar a capa do gin e pôr no busto? Fica o chifre verdadeiro no busto do gin? Meu pai falou, pode. Só que eu quero ter o chifre do gin. Aí ele fez isso aqui, que é a cópia idêntica do chifre do gin, mas é de cera. Certo. O verdadeiro está no busto do gin, no busto do gin, aqui na faculdade, onde eu vendia propriedade. Então isso aqui é a cópia verdadeira do chifre do gin. A réplica do chifre do gin, portanto. E aí, a verdadeira, então, se encontra na famosa estância JM, que hoje é da faculdade. Faculdade de Agronomia e Veterinária de Garça, onde está o busto do gin com o chifre verdadeiro dele. Então, nós paramos com o plantel em Minas, no Mato Grosso, e fomos plantar café em Minas Gerais, no município de Serra do Salitre. Formamos uma fazenda toda irrigada lá, uma fazenda muito bonita, muito produtiva. Até hoje a fazenda está lá, já fazem 16 anos que estamos lá. Sim. Mas essa foi a questão que eu senti que eu precisava trocar de atividade. Certo. Porque o Nelore, naquele nível que eu estava trabalhando, já estava com dificuldade de ser oferecido. Então você pagou estava pagando um preço muito alto, naquela altura, exatamente por gin e por ludi. Você tinha que manter esse padrão teu lá no alto sempre, e como explicou, não tinha como você manter essa padronização. Isso exigia, o mercado exigia, Jaimil Miranda, eu quero um outro ludi, eu quero um outro gin, né? Impossível de você produzir. E como a gente sempre ofertou animais de top, eu me senti na obrigação de parar de oferecer animais de inferiores, né? Porque eu não queria que a marca é importantíssima dessa maneira. Exato. Então foi uma atitude até difícil, porque coincidiu ainda que o Guilherme voltou para cá, e apaixonado por café também. Então vendemos no Mato Grosso e fomos para Minas e plantamos café. Certo. Mas você tem ainda alguma coisa de gado, né? Eu ainda tenho 25 vacas aqui em Garça, a pasto, na fazenda de café que eu tenho aqui, mas é só para conservar a marca, não tem coxo, não tem mais nada. Eu saí do coxo. Aonde eu fazia o leilão aqui em Garça, que era a Estância JM, que era o leilão Estância JM, eu vendi para a faculdade de Garça hoje, a FAEF, ela é dona da Estância hoje, e com esse juntamento de grana aí nós fomos para Minas e montamos uma fazenda padrão de café lá. Certo. Vamos falar da paixão, então, no café. Vamos falar do café. Como falamos no começo, né? Sangue mineiro gosta de café e gosta do gado, né? Sim. Então, o café agora. Aqui em Garça já há muito tempo, lá em Minas mais recente, mas o padrão também da qualidade que você produz, tanto aqui quanto lá, numa comparação assim, posso dizer, é o mesmo nível da criação do gado, não, Jaime? Eu gostaria que fosse, mas o café é competitivo. Nossa Senhora. A história do café é o seguinte, eu me formei no Rio de Janeiro em 1974. E eu sou filho único e meu pai me deu uma fazenda aqui em Garça, onde eu morei há muito tempo ali, principalmente fazenda Santa Emília. Eu me casei em 75 e plantei essa fazenda todinha de café. E acho que vocês sabem que existiu uma geada em 75. E geada negra. Tudo que eu plantei na fazenda foi ali, embora. Foi embora. Aí começou a epopeia do café, né? Nós tínhamos não só essa fazenda, meu pai tinha outras 3 fazendas, eu como agrônomo comecei a tocar. E nessa época meu pai foi para presidente do IBC, no Rio de Janeiro. E eu fiquei aqui tocando as fazendas de café aqui. Desde o tempo que nós mexíamos no início do gado, nós nunca deixamos de ter café. Café era o começo da vida do meu pai. Meu pai teve sítio de café, vendia sítio de café, comprava fazendinha de café. Então nós sempre tivemos café no sangue. E eu vivi dentro disso, me formei como agrônomo dentro do café. Formei essa fazenda aqui e comecei a tocar os cafés daqui. O café aqui da região de Garça, onde eu tenho, as nossas fazendas são todas de lavoura irrigada e graças a Deus produzem muito bem. E o café de Garça aqui, vamos falar um pouquinho do café de Garça, está passando uma hora muito, muito boa. Certo. Garça conseguiu a indicação geográfica da região como produtor de café. Certo.
Então as lavouras, a produção de café de Garça num futuro aí vai sair com um carimbo na sacaria como produtora de café dessa região. O IG. O IG. Uhum. Isso agrega valor. Acho que, se não me engano, são 16 indicações geográficas de café que existem no Brasil. Então isso é agregando valor. Certo. Garça não tinha isso. Garça tinha uma cooperativa muito forte para trás, que meu pai que fundou, chamado de Gar Café, que nos criou meio assim que nem bebezão de mamadeira, sabe? A cooperativa fazia tudo para nós. Uhum. Ela comprava o seu café, ela tinha um agrônomo, ela exportava o seu café. Todo mundo mimado. Todo mundo mimado. Tanto é que quando a cooperativa fechou aqui, ela fez uma filial em Patrocínio. Quando ela fechou aqui, nós ficamos meio órfãos, sabe? Uhum. Ninguém sabia beber café, ninguém sabia tratar de café direito. Então Garça passou essa fase e agora está numa fase muito boa. Certo. Muito boa. Estamos falando hoje de um preço recorde de café de todos os tempos, a nível de dólar, né? Estão dizendo por aí, Jaiminho, e você é um deles, que o cafeicultor hoje está rindo de orelha a orelha, viu, com relação à remuneração. Se cafeicultor nenhum tivesse uma capivara para pagar, o café de Garça hoje vale R$ 2.200. Exatamente. Né? O arábica, né? Bom dizer. O arábica. Vale R$ 2.200, está numa fase maravilhosa, mas não existe preço de café com café. Só existe esse preço porque não existe café. Certo. Né? Nós sofremos uma seca aí, que vocês acompanharam, você na pecuária ela acompanha mais. A seca de café judiou muito, nós tivemos uma florada até bonita aqui, mas a florada não teve pegamento, não virou café. Certo. Muito pouco, tem uma porcentagem grande que perdeu. E o mercado é sabedor disso e está pagando um preço sabendo que não vai ter café. Né? Eu acho que se estende para o mundo, né, Jaiminho? Sim. Eu acho que o mercado de café hoje existe uma demanda. Se bebe mais café no mundo hoje, a demanda é crescente. A notícia boa é que os chineses estão bebendo café. Exatamente. Principalmente a geração nova aprendeu a tomar café. E a nossa satisfação seria todo chinesinho cedo tomar uma xicrinha de café. Mas daí a produção mundial daria conta de abastecer aquele mercado? Não daria. Exato. Então aí está o gargalo, né? Pois é. Eu acho que o mundo, eu sou meio ruim de número, mas é mais ou menos assim. O mundo produz 176 milhões de sacos e consome 160 muito milhões próximo. de sacos. Muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. E não existe muito campo para se aumentar. A nível Brasil, por exemplo, aumentar a área de café. O café é uma cultura exigente de altitude, de clima, né? Você não planta café em qualquer lugar. Até 75 tinha-se muito café nesse país, né? Sim. O Paraná era um grande produtor de café, extensão de plantio de café, etc. E depois daquilo, que veio essa geada que você comentou agora há pouco, a gente teve daí a cultura nas mãos dos pequenos. Sim. E assim permanece até hoje, né? É verdade. Quando aconteceu já de 75, você está falando do Paraná, o café do Paraná praticamente se extinguiu. Extinguiu. E surgiu o Cerrado Mineiro. Certo. O pessoal foi subindo, escapando do frio. Uhum. Né? Escapando do frio. E hoje procura-se ainda, existe um polo de cafeicultura até nova em Goiás, ali na região de Rio Verde. Eu não sabia até que Rio Verde tinha aquela altitude. Rio Verde tem 700 e poucos metros de altitude. Tem gente plantando. A gente tem em Rio Verde sempre plantador de soja, de milho, de grãos, de grãos, né? E tem um polo de café lá. Rondônia? Rondônia. Rondônia produz muito robusta. Robusta. Rondônia, Espírito Santo, né? Sim. Espírito Santo acho que basicamente é robusta, né? Bastante robusta. Acho que o robusta, nós estamos numa fase que eu acho que esse consumo e produção está tão próximo que o pessoal está pensando em experimentar o robusto aqui para baixo. Certo. Tá? Já tem umas experiências aqui, em Volta de Garça já tem alguma coisa, porque o robusta produz muito, ele é muito produtivo, né? E da maneira que nós estamos colhendo e da maneira que nós estamos preparando, eu acho que a composição de arábica robusta que nós estamos cansados de beber em pó ou em cápsula sem saber, vai ser mais costumeiro. Acho que vai se produzir bastante robusta. O robusta ele vai muito na liga, né, Jaiminho? Muito na liga. Esse café que nós aprendemos a tomar de máquina, o Nespresso, já tem
uma composição boa de Robusta. E eu tenho certeza, pela produtividade do Robusta, essas marcas são sabedoras de fazer mercado. Certo. Eles vão misturando o Robusta até nós acostumarmos com esse paladar e tomar muito Robusta. Né? O mercado de café internacional assim, é bem, bem curioso, né? Você pega, por exemplo, a Alemanha. Pelo que eu li, posso estar enganado, é uma grande exportadora de café, Sim. de pó de café, né? Sim. E lá não tem um pé de café de decoração na frente do escritório, porque a neve não permite que se tenha, Lógico, né? lógico. E aí você tem a Itália, que também tem as maquininhas, café expresso italiano, que são famosíssimas, né? Enfim, ao que a gente deve esse fato? Porque o Brasil, com toda a sua produção, com toda a sua qualificação de produção de café de alta qualidade, não tem essa bandeira que tem a Alemanha, por exemplo. Pois é, você sabe que o Brasil consome 22 milhões de sacos aqui dentro. Uhum. E consome o pior café. Exatamente. Não totalmente. Tem uma parte boa de bons cafés que são consumidos aqui. Acho que é uma questão de valores. A gente exporta o melhor porque paga mais. Uhum. Levam embora e vem pronto de lá. Vem em cápsula, vem em pó, vem de várias maneiras. Mas o Brasil ainda consome 22 milhões de sacos, 25 milhões de sacos, mas não existe apoio nenhum ao cafeicultor. Nós somos uns bichos solitários, né? Então, as dificuldades que o cafeicultor passa são grandes, e quando ele tem o preço menor pelo top do café dele, ele vende. Uhum. E o que manda no mercado aqui são as exportadoras. Sim. Eu tenho a fazenda na Serra do Salitre lá e deposito e comercializo meus cafés em Patrocínio. Patrocínio é o município que acho que mais vende café do Brasil. Uhum. E todas as exportadoras estão lá. Elas são as compradoras. Certo. Né? E elas competem com as nacionais. Existem nacionais também. E elas ganham no preço. Né? Leva o café embora e volta da maneira que você falou. Aí. É questão de dinheiro. Né? Ela sai porque é melhor remunerada, a saca do Arábica principalmente, né? Sim. Você paga melhor lá fora, aí volta para nós e a gente paga mais caro aqui depois para tomar uma cápsula. Com certeza. Quando a cápsula hoje é um sucesso. Né? Um sucesso. É um sucesso. Existem várias conversas de café. Por exemplo, a cápsula. A cápsula, quando surgiu a cápsula, acharam que o consumo de café ia diminuir. Por quê? Porque aquele consumo da garrafa térmica, que você fazia uma garrafa térmica, e no meio do dia você jogava ela fora e fazia outra, era um incentivo ao consumo. Certo. Você fazia 2, 3 vezes de garrafa térmica por dia. Aliás, eu tenho um amigo que tem uma grande indústria de café em Santo Antônio da Platina, chamado Silvio Alves. E aí, a gente se encontra sempre, e ele me perguntou um dia, sabe qual é o maior consumidor do café brasileiro? Eu falei, não tenho ideia. É a pia da cozinha. Você joga tudo no ralo. É o que eu falei para você. Aí quando surgiu a cápsula, a demanda vai piorar, porque a cápsula, você toma ali tantas gramas de café, mas você toma o café, certo. Você não joga fora. Exatamente, né? Aproveita mesmo. Pôs na máquina, você bebe. Mas ao contrário, a demanda é crescente. Acho que a máquina é assim o controle remoto da televisão. Você não vive televisão sem controle remoto. E a máquina facilita, né? Não tem um coador, não tem nada, você consome o café. Consome. Você não tem preguiça de tomar café. Exatamente. Né? E um cafezinho da hora é sempre muito bom, né? É sempre bom, é sempre bom. E hoje tem várias maneiras de você tomar um café, de preparar um café. Tem, né? Tem gente que faz até o preparo do café como se fosse assim um ritual. E existe um ritual. Existe o coador certo, existe a temperatura da água certa. Os baristas aí são um show. Aqui em Garça tem uma feira que até acabou a semana passada, chamada Expo Café. E vem o pessoal experimentar café, tem concurso de café, e aparece esses meninos tomando café. E prepara de várias maneiras, entendeu? E é uma bebida que, uma hora, com IG, com essa coisa, você vai ter cafés tão especiais que vamos comparar a venda de vinho. Certo. Aquele café daquela região vai ser comparado àquele vinho daquela região, que tem aquele sabor, que tem aquele terroir que é interessante, que produz aquele padrão de café. Então, uma hora, nós vamos vender café nesse nível aí. As cafeterias ao redor do mundo, né, hoje são um ambiente de encontro da juventude. Sim. E essa juventude, ela esparrama
os seus gostos por onde passa. Sim. E, consequentemente, vai trazendo mais gente para dentro disso, né, Jaiminho? Pois é, hoje é uma mania e uma maneira de tomar café gelado. Que eu não passava pela minha cabeça tomar café gelado. E sabe que é bom, rapaz? Eu não experimentei ainda não. Pode tomar, preparadinho, geladinho, é muito bom café gelado. E a moçada que ensina os papas, né? Eles são consumidores de café sim, e é uma bebida maravilhosa. O mercado de café é um monstro, né? Monstro. Você acompanhando a bolsa, agora eu estava lendo na corretora cedo hoje lá, a variação de preços e o volume de café que é negociado na bolsa é bilhões, bilhões. E o café é uma mercadoria que tem liquidez, né? É mais ou menos parecido com o boi. O café você vendeu com 7 dias, o dinheiro está na conta. Né? Daí não existe outro mercado. Certo. Quem não pagar isso está fora do mercado. Né? E o boi acho que é o mesmo caminho. Então, quando você tem liquidez e você tem uma mercadoria como o café que você pode guardar o café por 15, 20 anos aí, trocando sacaria, guardando bem guardado. É uma mercadoria que outras não se compara com outras. Não tem o prazo de validade, né? Justo. Aqui em Garça tem uma história de um senhor que produzia muito café, até era meio... Tinha umas disputas com meu pai, que meu pai era presidente da cooperativa, e ele era um homem muito rico de São Paulo, tinha muito café aqui. E naquele tempo você financiava o saco de café no Banco do Brasil. Quando chegava o limite no Banco do Brasil, ele era amigo do gerente, o gerente avisava ele lá, e ele tinha 220 mil sacos de café guardado. Ele ia lá, usava o limite do banco. E a cooperativa ia lá com meu pai e tinha limpado mãos abanando. Não tem mais. Chama-se Dr. José Álvaro. Então, várias discussões com o Dr. José. Você tirava o dinheiro do banco, acabava o limite. Sim. Não podia financiar mais. Então, o café como mercadoria, como liquidez, é um negócio bem interessante. Jaiminho, tocar no assunto que é, digamos, o calcanhar de Aquiles, não só no meio da cafeicultura, como também na pecuária, em outros ramos. Mão de obra. Mão de obra. Então eu vou dizer para você o seguinte, a lavoura cafeira se modernizou muito. Hoje você planta café de máquina e você colhe o café de máquina. Certo. Né? Você hoje tem uma cafeicultura de uso de muito pouca mão de obra. O que você ouve falar de mão de obra da cafeicultura é onde não se consegue mecanizar, que é especificamente o sul de Minas, que não existe topografia para isso. Topografia não ajuda. Hoje, a única parte da colheita de café que você faz através de mão é você tirar o restante que a colhedeira deixou na árvore. Você pega aquele grão que a colhedeira restou na árvore, você joga ele no chão e vem uma máquina como se fosse essa varredora de rua. Sei. Aspira tudo, joga na carreta e leva embora. Então a lavoura cafeira se modernizou. O pano acabou. O pano acabou. Não existe mais pano. Né? Existem as máquinas hoje, as máquinas também estão se modernizando. Você tinha um pouquinho de mão de obra nas lavouras novas. Você não queria pôr a máquina para judiar das lavouras novas. Mas hoje existem máquinas que fazem a colheita de lavouras até de primeira safra muito bem feita. Né? Certo. Então a cafeicultura deu um avanço muito grande, acho que... E no manejo também, por máquina você usa ainda a mão de obra para manejo do café? Totalmente mecanizado. Mecanizado. Herbicida, e nas minhas lavouras que são irrigadas, eu não tenho nem adubação mecânica, as adubações são via água. Certo. Né? Então, a fazenda onde eu moro aqui, para te dar uma ideia, eu morava lá desde 78, agora eu mudei para a cidade depois do falecimento do meu pai. Mas eu tinha na fazenda, 18 casas de colônia. Hoje eu tenho uma. Não tem mais mão de obra. Eu tenho 4 tratoristas e... Está resolvido. Está resolvido o assunto, né? Então, isso ajudou muito a disseminar a cafeicultura e a qualidade na cafeicultura também. E a parte social, quer dizer, se você for atrás de alguém hoje que mexa com café para abanar café e para colher café, não existe mais quem saiba fazer isso. Exatamente. Não tem quem sabe fazer isso. Acho que socialmente isso é bom, que quer dizer que o cara evoluiu, né? Está em outra área qualquer aí, né?
Então, a dificuldade nossa hoje, você pegar uns tratores mais modernos, hoje as colhedeiras mais modernas, é achar um tratorista qualificado para tocar aquela máquina. Não basta ser tratorista hoje, Jaimil. Não basta. Você tem que entender Tem que entender, e as máquinas do são programa ali. cada vez mais chata, e tem que entender. Falando especificamente do café, e pelas dificuldades que nós tivemos já com a cafeicultura, você falou de café do Paraná, o meu avô materno tinha fazenda ali perto de Bela Vista do Paraíso ali, e a quantidade de café que se produzia trouxe várias questões financeiras. Sim. O café não valia nada. E até o Brasil se acostumar a isso, e as intempéries ir educando a gente a plantar menos café, não plantar em regiões que tivesse risco. Fomos para Minas, e o pessoal está indo mais para o norte, tem muita conta a se pagar do café aí para trás, né? Quem ficou no café, e como quem está no café, como eu estou eu tenho 70 e poucos anos, vamos falar, eu tenho 50 anos tratando de café, a vida do cafeicultor é uma vida sofrida, não é só o café de R$2.200, não. Nós já vendemos muito café de R$200 aí. Isso. Né? Então essa é a luta do brasileiro. Você pode falar bem da pecuária, de corte, que você acompanha bastante, e eu estou falando um pouquinho do café, que tem muita capivara para ser paga. Hein? Tem muita capivara para ser paga, de fato, né? E até porque, né, Jaimil, tem ano que é bom, tem um ano que a produção é menor, a produção é maior, o custo aqui continua o mesmo ou em elevação. Sim. Né? Assustadíssimo com a cafeicultura, com esse dólar aí, né? Exatamente. Quanto é que nós vamos pagar de adubo, né? Todos os defensivos. Nós estamos apreensivos aí para a próxima safra, quanto que nós vamos gastar. Né? Deixa chegar, vamos esperar para a gente saber o que vai acontecer, né? Não vamos sofrer por antecipação. Exatamente. Então você tem, Jaiminho, além dessas exportações, atende um pouco do mercado interno também, a industrialização. Conta pra gente. Então, mas o que eu quero falar para você de pó é uma coisa bem artesanal. A Regina, minha esposa, vendo o café de Garça, aqui dentro de Garça, pra você ver como o mercado de café é difícil. Aqui dentro de Garça deve ter umas 15 marcas de café, de pó de café, né? E você compete com marcas grandes, poderosas, né? Certo. Vários nomes aí. Mas a Regina quis fazer um pó porque o café da Santa Emília, da fazenda, há 3 anos atrás ganhou um concurso aqui. Foi o segundo prêmio do café, um pó muito... E o barista conversou bastante comigo, tem o sabor do café da Santa Emília e tal. Aí a Regina resolveu fazer um pó de café. E está no mercado aí com o café Santa Emília. Certo. Gostando muito do que faz aí. Mas é um negócio bem artesanal, porque a competição para você ganhar dinheiro com pó de café hoje, ou vendendo café, a competição é grande. Por que você não... É um mercado difícil. Eu vou te contar uma historinha então. O meu pai era presidente da cooperativa aqui, e um dos diretores da cooperativa era um japonês, dono do supermercado aqui, chamado Supermercado Toyota. Aí o meu pai, numa das reuniões da cooperativa, falou: eu acho que a cooperativa, para fechar a questão de café, deveria fazer um pó de café chamado Gar Café. Vamos vender café para a gente agregar coisas nos cooperados e tal. Aí o japonês levantou a mão. Senhor Jaime, não faz não. Por quê, seu Toto? Por quê? Porque o senhor não sabe o que vai moer. O senhor vai moer só café bom, e o seu competidor vai moer tudo. Tudo. Então o senhor vai concorrer mal. Né? Aí, pensando bem, desistiu do café. Atinou pro café. Desistiu. Porque o café é assim, quando você chega no supermercado e vê um meio quilo de pó de café vendido a R$18, você faz a conta e não fecha a conta. Porque um saco de café verde hoje produz 50 quilos de pó. Certo. Se você fosse moer um café hoje de padrão exportação, para fazer um café finíssimo, você tem que dividir 2.200 por 50, você já sai de 40 e poucos reais o quilo. Aí você começa a fazer conta. Para você embalar, produzir e tal. Aí você vai no supermercado, distribuir, 18. Né? Mas como é que o cara faz? Ele moe outra coisa, né? Então é aquela coisa, Jaime, moer outra coisa. Não tem como fazer milagre de um pó de meio quilo a R$18 quando essa conta que você fez. Quer dizer, gente, nada barato é aquilo que você está consumindo. Cuidado. Né? Cuidado. Aquele cuidado, aquele alerta que realmente essa coisa do barato, gente, não existe. Não existe. Não existe.
Se você quiser fazer qualidade, você vai competir em desigualdade, né? Em desigualdade. Infelizmente, é assim que é o mercado, né? E a gente não pode se sujeitar a algum concorrente, né, Jaiminho? Não. Eu acho que, como a gente vende aqui regionalmente, a gente acompanha o preço dos competidores. E a gente está ganhando na qualidade. Quando você vê que está ofertando uma qualidade boa, você vê que existe um consumo melhor. Certo. Mas se você sair aí para o varejo mesmo, para enfrentar supermercado, não tem jeito de romper, não tem jeito. Bem, gente, ó, o papo está muito bom. A gente tem alguns quilômetros para voltar, Jaiminho. Opa! A gente agradece de coração a tua recepção, tirou um pouquinho das tuas horas aí para atender a gente do canal Olho no Agro. Um prazer. Foi um prazer muito grande. A gente está à sua disposição. Eu, agora, para encerrar, nós vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um café. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Muito bem, gente. Jaiminho Miranda, cafeicultor, ainda apaixonado pelo Nelore. Sim. Junto com o pai, Sr. Jaime Miranda, a família toda, a famosa marca JM, que para sempre ficará na pecuária brasileira, sem nenhuma dúvida. E atrás de mim, esse ícone, esse grande raçador, chamado Jim de Garça. Um abraço e eu espero que tenham gostado da nossa matéria aqui no canal Olho no Agro. Aproveite, faça lá a sua inscrição, acione o sininho e deixe aquele joinha pra gente e compartilhe os nossos conteúdos. Um abraço e obrigado.